Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química e o conteúdo de hoje, da nossa aula de hoje é ligação covalente, a parte 1. Iremos estudar a estabilidade e a regra do octeto, o compartilhamento de elétrons, a formação da ligação covalente e energia e ainda alguns casos especiais. De forma resumida, vamos ver rapidamente que existem basicamente três tipos de ligações químicas: a ligação covalente, a ligação iônica e a ligação metálica. E ainda uma que está entrando obsoleto, que é a ligação covalente coordenada, que é quando somente um único átomo compartilha par de elétron da ligação. Quer saber mais sobre ligação covalente? Então, chegue junto e vamos aprender Química! Estabilidade e regra do octeto. Sabemos que existem muitos tipos de substâncias no nosso cotidiano, como por exemplo a água, o ácido sulfúrico, o dióxido de carbono, que é o CO2, o monóxido de carbono, o gás ozônio, dentre outros. E essas substâncias elas são formadas por átomos, e esses átomos eles precisam se unir para dar origem a essas substâncias. E essa união entre os átomos é que é chamada de ligação química. Na natureza, os únicos elementos químicos que são estáveis de forma isolada são os gases nobres. E ainda sabe-se que as propriedades químicas das substâncias elas estão diretamente relacionadas com as configurações eletrônicas dos átomos, dos elementos que o dão origem. E essa estabilidade dos gases nobres foi observado e chegou-se à conclusão que está diretamente relacionado com a configuração eletrônica da sua camada de valência. Como, por exemplo, todos esses elementos químicos que pertencem à família dos gases nobres apresentam 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que apresenta somente 2. Como a maioria dos elementos químicos pertencentes à família dos gases nobres tem 8 elétrons na camada de valência e a sua estabilidade está diretamente relacionada a essas configurações, surgiu a regra do octeto, que afirma que os átomos, os diferentes elementos químicos, estabelecem ligações, doando, recebendo ou compartilhando elétrons para adquirir uma configuração eletrônica igual a de um gás nobre no estado fundamental. Ou seja, os demais átomos que não são gases nobres, não pertencem aos gases nobres, eles tendem a formar ligação para alcançar a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. Como toda regra tem exceção, ela também apresenta algumas. Por exemplo, essa regra do octeto é apenas uma ferramenta útil para encontrar, teoricamente, a fórmula dos compostos mais comuns formados pelos elementos representativos, mas não todos. Relembrando na tabela periódica, desenhando aqui uma bem rápida. Os elementos da família 1 e 2 pertencem aos elementos químicos do bloco S, e da família 13 e a família 18 pertencem ao bloco P. Então, o bloco S e o bloco P contêm os elementos químicos que são representativos. Tá? E além disso, essa regra ela não explica o fenômeno das ligações químicas e não é seguida pela maioria dos elementos químicos da tabela periódica. Por exemplo, tem-se o HCl e o triofluoreto de boro. O hidrogênio ele pertence à família 1, de modo imaginário porque ele não tem família, mas como ele tem um elétron na camada de valência, ele comumente é colocado na família 1. Então tem um elétron na camada de valência, e o cloro pertence à família 17. Então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Coloca aqui o átomo de cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O átomo de cloro tem 7 elétrons, precisa receber 1 para se estabilizar a segunda regra do octeto, para ter 8 elétrons na camada de valência. E o átomo de hidrogênio precisa receber 1 para se estabilizar com a configuração eletrônica semelhante ao do gás nobre hélio, com 2 elétrons na camada de valência. Então, vão compartilhar um elétron, formando um par de elétrons compartilhados. E esse par de elétrons pode ser representado por um traço. Então, esse traço representa 2 elétrons, que representam uma ligação simples entre os átomos. Já no triofluoreto de boro, o boro pertence à família 13, então tem 3 elétrons na camada de valência. E o flúor pertence à família 17, então tem 7 elétrons na camada de valência. Cada uma dessas bolinhas representa os elétrons, tá? É só uma forma didática de representar os elétrons da camada de valência.
Veja que cada átomo de flúor compartilha um elétron, juntamente com o boro, formando uma ligação, formando a outra ligação, formando uma outra ligação. Observe que o boro ele tem 6 elétrons na sua camada de valência com esse compartilhamento de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele se estabiliza com 6 elétrons. Então, ele é uma exceção à regra do octeto. O compartilhamento de elétrons. Esse compartilhamento de elétrons ele ocorre com os átomos que apresentam uma alta eletronegatividade, compartilhando seus elétrons mais externos, ou seja, os elétrons da camada de valência, estabelecendo a ligação química. Então, quando essa ligação química ela é formada, diz-se que se formou uma ligação covalente entre os átomos, ou seja, a ligação covalente ela é formada quando os átomos eles compartilham elétrons. Então, vamos ver um esquema geral da formação da ligação covalente. Tem-se dois átomos com alta eletronegatividade, eles vão compartilhar os elétrons de valência, formando as moléculas ou macromoléculas, que dão origem a substâncias simples ou substâncias compostas. Lembrando, as moléculas elas são estruturas de massa molecular conhecida, formada por um número relativamente pequeno e determinado de átomos. Tá? Mas lembrando de eletronegatividade. Já estudamos isso nas aulas anteriores, em propriedades periódicas. E a eletronegatividade ela aumenta nos períodos da esquerda para a direita e na família de baixo para cima, o que significa dizer que os elementos mais eletronegativos estão localizados do lado direito da tabela periódica. Ligação covalente e energia. Para explicar a formação da ligação covalente, vamos utilizar como exemplo o gás hidrogênio, por ela ser a substância mais simples. Vamos analisar quanto a fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica, quanto a fórmula estrutural e a fórmula molecular. O átomo de hidrogênio ele tem um número atômico igual a 1. Então, fazendo distribuição eletrônica, 1s1, ou seja, apresenta um elétron na camada de valência. Mesma coisa acontece com o outro átomo de hidrogênio, que vai se ligar com o primeiro átomo de hidrogênio, distribuição eletrônica 1s1. Na sua camada de valência também contém um elétron. Vamos representar esses dois átomos de hidrogênio através da fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. E essa fórmula ela representa somente os elétrons da camada de valência. Então, tem esse átomo de hidrogênio com seu elétron, que ele vai formar a ligação com... Vou mudar aqui a cor da caneta só de forma didática, tá? Com outro átomo de hidrogênio, que tem um elétron na camada de valência. E ao fazer isso, vai ocorrer o compartilhamento desse elétron com o outro elétron do átomo de hidrogênio, formando a ligação covalente. Ou seja, a ligação covalente é formada pelo compartilhamento de elétrons e assim ambos os átomos estão estabilizados seguindo a regra do octeto, com a configuração eletrônica do elemento químico hélio. Na fórmula estrutural, esse compartilhamento de elétrons ele pode ser representado por um traço. Deixa eu mudar aqui a cor, colocar uma cor preta. Esse traço indica que são dois elétrons e indica que é a ligação formada entre esses dois átomos, tá? Dando origem à molécula. E a fórmula molecular ela indica o número de átomos de cada elemento químico que está presente na substância. Como são dois átomos de hidrogênio formando o gás hidrogênio, então coloca-se o símbolo H e o número subscrito 2, para indicar que são dois átomos de hidrogênio para essa molécula. Mas aí surge uma pergunta. Como a ligação covalente se forma? Ou então, por que a ligação covalente se forma? A ligação covalente ela se forma quando dois átomos se aproximam um do outro, são estabelecidos nesse momento continuamente forças de atração e repulsão que geram uma energia potencial. Traduzindo tudo isso em uma figura, vamos observar essa figura aqui abaixo. Tem-se um átomo de hidrogênio da esquerda e o da direita, ambos contêm um elétron na camada de valência e o núcleo com carga positiva porque contém os prótons. Entre cargas positivas, que são núcleos e núcleos, vai ocorrer uma repulsão, então está aqui representada a força de repulsão pela seta vermelha. Entre os elétrons também ocorre uma força de repulsão, porque ambos têm carga negativa, então está aqui força de repulsão, força de repulsão. No entanto, cada núcleo
do átomo de hidrogênio atrai para próximo de si o elétron do átomo vizinho. Então, ocorre aqui uma atração entre esse núcleo e elétron e ainda entre esse núcleo e elétron. Então, ocorre simultaneamente força de atração e repulsão, que gera uma certa energia potencial. Para ficar mais claro essa etapa, vamos analisar então este gráfico. E neste gráfico contém energia potencial fornecida em kJ por mol, e no eixo X tem a distância entre os núcleos dos átomos em nanômetros. Relembrando, um nanômetro corresponde a 10 elevado a menos 9 metros. Como é que a gente vai analisar este gráfico? Vamos pegar como base essa linha tracejada. Tudo que está do lado direito se refere à energia de atração e o que está do lado esquerdo refere-se à energia de repulsão. Neste nível 1, observe que os átomos estão separados, a energia potencial é zero, porque eles estão bem afastados um do outro e não ocorre nem atração e nem repulsão. Mas à medida que eles vão se aproximando, ou seja, os núcleos vão se aproximando um do outro, dos átomos, vai aumentando a energia potencial, até chegar nesse momento em que a distância entre esses dois núcleos dos átomos de hidrogênio é igual a 0,074 nanômetros. Nesse momento é estabelecido ou é formada a ligação covalente. Nesse momento, vale também destacar que a força de atração é igual à força de repulsão, ou seja, elas vão se compensar, portanto, a ligação covalente, neste momento aqui, que está sendo formada a molécula, está levando ao estado de estabilidade dos átomos, devido à ligação. E quando a ligação covalente ela é formada, é liberado, porque o sinal é negativo, é liberado 436 kJ por mol de ligação de hidrogênio formada. Note ainda que, deixa eu mudar aqui a cor do pincel, que a cor da caneta vou botar em vermelho. Se a distância entre os núcleos diminuir ainda mais, vai predominar as forças de repulsão entre eles, e a molécula se torna instável. Surgindo uma outra pergunta, professor, como é que medido essa quantidade de energia? É possível fazer essa medição dessa energia? Não, não é possível fazer essa medição. No entanto, usa-se como base a energia de ligação. O que é energia de ligação? É a energia necessária para romper uma ligação. Então, a quantidade de energia necessária para romper uma ligação entre dois átomos de hidrogênio é de 436 kJ por mol de ligações rompidas. Então, vejamos. Tem-se, por exemplo, a energia de dissociação, que é quando uma molécula do gás hidrogênio recebe essa quantidade de energia de ligação, que é 436 kJ por mol, rompendo a ligação e formando dois átomos de hidrogênio que o deu origem. Por outro lado, que é o lado inverso, tem-se a energia de formação. Essa energia de formação ela ocorre quando dois átomos de hidrogênio formam a ligação covalente para dar origem a essa molécula de gás hidrogênio e é liberado aquela mesma quantidade de energia. Ligação covalente e energia, mais um exemplo, tem-se o dióxido de carbono. Vamos analisar quanto à fórmula eletrônica, fórmula estrutural e a fórmula molecular.